Atos capítulo 10. Então, na semana passada nós tivemos a exposição de Atos capítulo 9, finalzinho do capítulo 9, e hoje nós teremos o capítulo 10 inteiro, porque o capítulo 10 trata de uma narrativa só, que é a história de Cornélio, o centurião Cornélio. Abra comigo lá, Atos capítulo 10. O tema de hoje é o Evangelho que rompe barreiras e fronteiras. O Evangelho que rompe barreiras e fronteiras. Atos capítulo 10, nós leremos todo o capítulo. É um capítulo um pouco grande, então eu peço a tua paciência, peço a sua disposição em me acompanhar nesse momento de exposição. Atos capítulo 10. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Em Cesareia, morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: Vocês bem sabem
que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias, mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. E de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar e disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo isso. O que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu em todos que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses, que como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém? Essa linda história, então, muito grande, com muitos detalhes, será o texto dessa manhã. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, o quão bom é ler histórias do Senhor indo até pessoas, do Senhor enviando homens a proclamar uma mensagem simples, mas profunda. Uma mensagem curta, mas grande em poder. Ó Deus, que nessa manhã possamos então aprender a respeito mais dessa mensagem, desse poder do Espírito que vem com ela, com essa mensagem, para aos nossos corações. Esteja com a tua igreja, nos instrua, nos console, nos encha do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a triste realidade humana ocorreu durante a história de uma separação ou inferiorização de pessoas. Então, infelizmente, no decorrer da nossa história, nós temos tristes cenários em que pessoas são separadas. Separadas por causa da forma como vive, separados por causa da sua cor, da sua raça, separados pelo que acredita. Então nós temos aí, vamos lá, falar de 2 grandes exemplos que nós temos na história, uma mais longe, mas também não tão longe assim, na história, na realidade que nós vivemos como Brasil, foi a escravidão, onde pessoas eram obrigadas a trabalhar, apanhavam, eram mortos se não trabalhassem pelo seu Senhor, tudo isso por razão
da sua raça, razão da sua cor. E não muito tão distante, nós tivemos o episódio da Segunda Guerra Mundial, cujo nazismo vem com o discurso que há uma raça superior às demais. E por causa desse tipo de discurso, houve uma separação e aqueles que foram separados morreram em campos de concentração. Então, infelizmente, está na nossa história, aparece dentro da humanidade esse ímpeto de separação, de um preconceito, de avistar alguém inferior a nós. Obviamente que nós, como igreja, nós não podemos ter esse tipo de visão. Nós somos crentes, nós somos cristãos. Para nós, não pode ter esse tipo de preconceito, de separação ou de inferiorização. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é uma mensagem que quebra essas barreiras. Quebra barreiras de fronteiras, quebra barreiras de religiosidade, quebra barreiras de raças, quebra barreiras que tudo aquilo que foi separado pelo homem por uma má compreensão, por um discurso errado, por um pensamento errado, por um preconceito, o Evangelho tem como objetivo unir todos para a salvação em Cristo Jesus, para pertencer a uma família, que é a família de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Nós estamos contando uma história do primeiro homem gentil convertido ao cristianismo, que não tinha nenhuma relação com o judaísmo. Então nós estamos falando da conversão do primeiro gentil. Sabe lá quando Jesus fala em Atos 1, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra? Esse termo, os confins da terra, ele dá a ideia justamente de nações que são gentias. Por quê? Jerusalém, Judeia e Samaria ainda era o território dos judeus. Mas quando fala confins da terra, já é o território dos gentios. E nós vemos como Lucas vem tratando isso no livro de Atos. Do capítulo 1 ao capítulo 8 é o ministério dentro de Jerusalém. Capítulo 8 e capítulo 9, nós já vemos que esse ministério extrapola Jerusalém, vai para Samaria e vai para as regiões da Judéia. Mas aí chega um momento que os confins da terra começam a aparecer. Esse centurião, Cornélio, é o primeiro gentil, a primeira pessoa que não tinha nenhuma relação ao judaísmo convertido ao Senhor. Aí você fala assim, mas espera aí, o próprio texto fala que ele temia o Senhor, que ele orava ao Senhor. De fato, ele tinha apreço pelo Deus de Israel, mas ele não era circuncidado, ele não tinha as práticas judaicas, ele era alguém que sabia quem era o Deus de Israel, porque o Deus de Israel se revelou, ele converteu o seu coração, então ele tinha ali ainda, ele sabia quem era esse Deus. Na verdade, a conversão de fato vem com a pregação de Pedro, com a vinda do Espírito Santo, mas ali ele tinha conhecimento ainda. E ele era um homem piedoso, um homem que temia esse Deus, mas não era judeu. Ele não era judeu. Mas aí chega um momento em que esse evangelho ele rompe barreiras, rompe fronteiras, rompe preconceito, por quê? Queridos, você vê a visão de Pedro? Olha que maravilhoso. Esse contexto mostra não só a narrativa na perspectiva do centurião, mas no sentido de Pedro. Então, antes de Deus enviar Pedro, ele mostra uma visão para Pedro para mostrar que agora não existe mais essa ideia de puros e mudos. Aí você fala assim, mas pastor, o texto está falando de comida, de fato falando de comida, mas olha como Pedro interpreta quando ele chega na casa de Cornélio. Ele mesmo fala, olha, já é sabido que eu não posso entrar na casa gentil, porque realmente há esse preconceito entre judeu e gentil. Mas daí o Pedro fala, mas por aquela visão eu aprendi que não podemos mais considerar essa ideia de aquilo que é impuro e imundo. Isso mostra, queridos, a história do momento em que Deus entra na nossa realidade. Nós somos hoje partes da família do Senhor por causa de Cristo. Por causa desse evento que começa com o centurião, com o Cornélio. Porque ninguém aqui é judeu. Nós não estamos em Israel. Mas chega um momento que começa em Cornélio, que essa mensagem chega até nós. Esse texto, então, ele é repartido em 4 partes. O anjo que aparece para Cornélio em Cesareia,
o Pedro com a visão dos animais impuros, o encontro de Pedro e Cornélio e toda a narrativa dos dois, e por último, a conversão daqueles gentios e a descida do Espírito Santo. Queridos, aqui a gente aprende, primeiro, vamos lá, o Cornélio. Cornélio era um centurião. O que é um centurião? Era um chefe de 100 soldados. Então, ele era ali alguém importante naquela cidade ali de Cesareia. Lembra que Cesareia, o nome já vem de César, era uma cidade romana, administrativa de Israel. Então, era uma cidade romana, uma cidade em Israel, governada por romanos. Então, ali era a sede administrativa deles. Por isso, Cesareia, cidade de César. E um gentil que temia o Senhor vivia lá, que era o centurião Cornélio. Ele não era um prosélito. Como eu disse aqui, o que é um prosélito? Prosélito é um gentil convertido ao judaísmo, tá? Então, toda vez que você ouvir essa palavra na escritura, prosélito é um gentil convertido ao judaísmo. Só que o centurião não era prosélito, porque ele reconhecia o Deus de Israel, mas ele não praticava os rituais judaicos, ele não era circuncidado, não era nada disso. Mas ele era alguém que tem apreço pelo Senhor, e o Senhor tem um propósito para ele, para a vida dele. Ele morava ali naquela região de Cesareia, 50 quilômetros ali de Jope, aonde Pedro estava. Lembra do que a gente aprendeu na semana passada? Semana passada, Pedro estava em Jope, e lá onde teve a cura de duas pessoas, lembra? Enéas e Dorcas. Aí o Senhor aparece a Pedro lá em Jope, ao mesmo tempo que aparece para Cornélio em Cesareia. E ao aparecer, nós temos aquela imagem dos animais impuros, que a lei judaica proibia. Então Deus aparece, chega aí e fala assim, olha, tá vendo esses animais? Mata e coma. E Pedro tem uma aparente reação, por quê? Porque a lei judaica, lá em Levítico 11, do versículo 2 ao versículo 47, proíbe de comer aqueles animais que aparecem para Pedro. Mas, novamente, Deus fala, mata e coma. Aí ele fala, versículo de número 15, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Então, a partir daquele momento, não existia mais essa ideia. Se Deus é o único que tem o poder para nos purificar. Se ele diz que aqui algo é impuro, algo é impuro. Se ele diz que algo é puro, algo é puro e ponto. Pedro ainda tenta rebater, mas depois ele entende. Aí chega um momento que tem esse encontro com o Cornélio, porque, lembre-se, os servos do Cornélio demorou 4 dias, ou seja, 2 dias para ir e 2 dias para voltar. E enquanto eles vão, Deus vai preparando já o coração de Pedro. Queridos, o centro desse texto, eu vi algumas pregações há muito tempo sobre esse texto, muita gente dá foco no Cornélio. Mas aqui eu tenho a plena certeza de que o foco do texto não é Cornélio. O foco do texto é a mensagem que está sendo dita para Cornélio. Por quê? Porque vamos lá, vamos de novo voltar aqui para o texto. O anjo aparece para Cornélio e fala assim, olha, as suas esmolas, a sua vida piedosa chegou até Deus. Então vai e manda uns servos lá na casa de um tal de Simão, que está hospedado na casa de outro Simão. Mas só que um se chama Simão Pedro. Ele tem uma mensagem para vocês. Olha que interessante. Aqui, queridos, eu já quero ir para o primeiro ponto. Eu quero ir falando a história, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falando a história e vou apresentando os pontos. Em primeiro lugar, aqui a gente aprende que o evangelho, a conversão de Cornélio nos ensina que o evangelho é instrumento da igreja para a salvação. E a igreja é o agente de Deus para essa salvação. Sabe por quê? Vocês concordam comigo que o anjo ali, na hora que fala que Cornélio já poderia ter pregado o evangelho? Olha toda a logística de Deus. Ele fala assim, olha Cornélio, a tua piedade chegou aos céus, mas faz o seguinte, manda os teus servos vão ficar 2 dias camelando para chegar lá em Pedro, aí você vai falar para Pedro o que aconteceu nisso, enquanto isso está acontecendo. Não se preocupe, eu já estou fazendo uma visão para ele não se assustar. Aí a visão vai acontecendo lá com Pedro. E aí, quando eles homens chegar lá, Pedro já vai estar meio que ciente por causa da visão que tem e tal. Aí vocês vão ficar 2 dias camelando para voltar. E aí, quando eles chegam, eu achei bem interessante essa conversa que tem do versículo, a partir do versículo 23, né, 22, 23. Por quê?
Porque Pedro recebe a ordem de ir pregar para Cornélio. E Cornélio recebe a mensagem de que Pedro vai pregar para ele. Só que ninguém sabe o que é. Pedro fala assim, Cornélio fala para Pedro, você tem algo para me dar. Aí Pedro fala assim, mas espera aí, o que eu tenho para te dar? Porque percebe que quando Pedro chega, ele que fala assim, vocês que me mandaram chamar. Então Pedro de um lado fala, vocês que me mandaram chamar, e Cornélio do outro lado fala, é você que tem a mensagem. Entendeu? Então assim, olha essa logística que Deus faz para a entrega do evangelho. O principal do texto, queridos, é o que acontece do versículo 34 a 43, que é a pregação de Pedro. Pedro, ele entende o que é que faltava para Cornélio. Não era só a piedade, a oração e tal. É o evangelho. Por isso que esse texto mostra Pedro pregando. Pedro entende, foi para isso que o anjo apareceu para mim e o Senhor apareceu para Cornélio. Porque o que faltava para Cornélio é tudo. Tudo o quê? A mensagem de Jesus. O Cristo crucificado. O que Cristo fez para a vida dele. Porque não é só de oração. Oração por oração o judeu também faz. Oração por oração até os místicos fazem, até o budista faz. É muito mais do que isso. É saber a mensagem de Cristo. É saber o que ele fez por mim e por você. O sangue que foi derramado por ele. Isso é que nos converte de verdade. Essa essência dessa mensagem é que nos traz o entendimento de quem Deus é e o que ele fez por nós. Então essa primeira lição nos mostra a missão da igreja. O evangelho é o instrumento da igreja. O anjo poderia ter pregado ali para centurião? Poderia. E ter evitado toda a logística daqueles homens camelando 4 dias e visão para Pedro. Poderia ter economizado tudo isso. Mas não é missão celestial, não é missão dos anjos. A missão de pregar a palavra do Senhor é minha, é sua, é da igreja. A igreja é vocacionada para isso. A pregar, a falar para pessoas que andam nas trevas, ou pessoas que até têm um bom testemunho, mas falta o principal, que é o evangelho. Você já ouviu falar daquela pessoa? Fala assim, nossa, mas aquela pessoa ela faz tão bem, ela dá esmolas, ela é uma boa cidadã, paga seus impostos, ela ajuda os vizinhos, é uma boa pessoa. Ela só não acredita em Jesus, ela não acredita em Deus, mas ela é uma boa pessoa. Você acha mesmo que ela não vai ser salva? Não só acho, eu tenho certeza. Porque não é isso, não é ser um bom cidadão, não é ser uma boa pessoa que salva alguém. Porque até mesmo na bondade que nós exercemos diariamente, há manifestos de maldade. Até a pessoa que é boa, digamos assim, né, nessa perspectiva, você acha que ela não tem maldade no coração dela? Você acha que ela não tem segundas intenções? Você acha que quando o negócio aperta, ela não vai demonstrar alguma desonestidade? Vai! Então não tem como a gente ser salvo por ser meramente um bom cidadão. Bom cidadão ateu também é. Então Cornélio era um homem piedoso. Cornélio era um homem de oração. Mas coube ao Senhor entender que o que faltava para ele era a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho. Por isso ele cria toda essa situação. Quantos versículos nós lemos? 48 versículos para Cornélio ser convertido. Para Cornélio receber o Espírito Santo. A missão não é de anjos. A missão é nossa, como igreja, em pregar essa palavra. Em pregar todo esse discurso aqui, ó. Se um dia, eu não sei o que falar para a pessoa, leia, do versículo 34 ao versículo 43. Pedro resumiu tudo. Quando você quer falar de Jesus para uma pessoa, é só você ler, está resumidinho. Que nós estávamos longe do Senhor, e aí ele trouxe lá da Galiléia um ministério frutífero de milagre, de poder, de um homem que morreu por nós. Mas no 3º dia ele ressuscitou para nos trazer a redenção, para trazer o perdão que a gente consegue por meio dele. Queridos, a missão é da igreja. Então cabe a nós a não querer depender dos outros ou depender de algum outro instrumento que não seja que não seja você mesmo para a pregação do evangelho. Depende de você. Deus coloca pessoas determinadas nas nossas vidas. Deus nos coloca em referentes famílias para que a gente viva o evangelho e pregue o evangelho para essas pessoas. Então, às vezes a gente depende. Isso é muito normal, né? Pessoas que querem ir para as nações, missão em nações. Isso é muito legítimo. Isso, na verdade, é admirável. Eu admiro muito
Pessoas que têm chamado específico. Não, o meu chamado é para Nova Zelândia. O meu chamado é lá para Nova Guiné. Eu estou até estudando o idioma para pregar para eles. Eu acho isso maravilhoso. Algo que vem de Deus. Mas eu acho complicado quando a pessoa diz ter um chamado tão específico assim, e além de não viver o evangelho todo dia, não prega nem para a mãe, não prega nem para o pai, não prega nem para o vizinho. Nunca falou de Jesus para ninguém. Então o primeiro recurso, o primeiro sinal de alerta, não sinal de alerta, mas o primeiro sinal que nós temos de um chamado tão específico assim, tão com uma mudança tão incrível, tão abrupta, é se o básico está sendo feito. Vida de igreja, pregação, chamar pessoas para vir na igreja, chamar pessoas. A nossa igreja está crescendo, queridos. Graças a Deus, em espírito, em verdade, em palavra, mas a nossa igreja está crescendo em números porque pessoas estão chamando outras. Porque a internet também é um meio que nós podemos utilizar para chamar outras. A missão é da igreja. O instrumento que nós temos é o evangelho e nós somos agentes da salvação. Do mesmo modo que não foi Filipe, não foi o Saulo que já tinha acabado de ser convertido, mas foi Pedro. Deus chamou Pedro para pregar para Cornélio. Sabendo Deus quem Pedro é, Deus faz uma visão. Opa, vou fazer aqui uma visão para que Pedro entenda, para que quando Pedro chegue diante de Cornélio, ele não tenha todo aquele preconceito. Ele entenda que é para pregar para eles, mesmo sendo gentios. Eles não são mais considerados impuros. Aquilo que Deus purifica. Queridos, isso é maravilhoso a gente poder entender. Para a gente não terceirizar aquilo que é uma missão nossa. Para a gente não poder deixar para outros aquilo que é uma missão minha e sua. De orar pelas pessoas. De pregar o evangelho para as pessoas. Para quando tiver oportunidade, a gente testemunhar. Lembre-se, quando eu falo evangelismo, gente, eu não estou falando, eu também não gosto muito dessa frase, eu confesso. Sabe aquela frase de prega o evangelho, se possível, fale? Sabe? Dando a entender que você prega o evangelho só através do seu testemunho, eu não concordo com isso. O evangelismo é a pregação da palavra. Você tem que falar para a pessoa de Jesus. Claro que o seu testemunho, ele é essencial. Não tem como você pregar o evangelho se o teu testemunho, se a tua vida é tudo errada. Então a vida da pessoa é fundamental para testemunhar. Mas a pregação, o evangelismo, é falar de Jesus. Essa é a missão. É isso que a pessoa precisa ouvir. Que ela é pecadora, que ela está vivendo uma vida complicada, mas há uma chance, há uma oportunidade de salvação para a vida dela. Há uma oportunidade de tudo mudar na vida dela e dela receber esse Cristo. Mas lembre-se, o primeiro ponto é o instrumento da igreja. O evangelho é nosso instrumento. O evangelho é aquilo que nós utilizamos para levar esse Cristo que salvou a humanidade. Esse Cristo que salvou a sua igreja. Esse Cristo que salvou o seu povo. E nós somos agentes. A missão é missio Dei. A missão é de Deus. Mas não é o anjo para fazer, não. Nós somos os responsáveis para levar essa missão, essa mensagem, essa boa nova a pessoas, a pecadoras, como foi com Pedro até Cornélio. Em segundo lugar, então, nós aprendemos que o evangelho, queridos, como aqui eu estou dizendo e já falei desde o início, o evangelho ele quebra barreiras. O evangelho ele quebra barreiras de religiosidade e preconceito do homem. Então aqui no versículo de número 12, que tem aqueles quadrúpedes, répteis da terra e aves, repito, quando você vai lá para Levítico 11, você vê que são animais que judeu considera impuro. Então o judeu ele não poderia nem passar perto de refeições, de comidas que fossem assim. Mas repito, essa visão não tem por objetivo, tão somente por objetivo, falar de comida. Tá? Não estou falando que para você considerar puro ou impuro comida, não. Em Cristo, tudo aquilo. Paulo depois fala isso, né? Impuro não é aquilo que a gente ingere. Impuro é aquilo que vem do nosso coração. Por isso que a gente não tem dietas religiosas. Por isso que a gente não tem essa ideia de, se eu comer isso, estou comendo algo impuro, se eu comer isso aqui, somente isso é puro. Não. Você pode, tudo é lícito, mas quando ele fala que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém, ele está falando de vida de pecado. Falando de outra coisa. Agora, comida, a gente pode comer o que for. Claro, sempre com
Sabedoria, porque senão você cai no pecado, que nunca é tão comentado, mas existe esse pecado da glutonaria. O que é o pecado da glutonaria? É quando você vive pela comida, é quando você desperdiça, assim, sabe? Você põe tudo pra si, essa comilança. Tá? Você faz tudo pela comida. Você enche, você está satisfeito, mas você quer mais. Você compra tudo para poder comer e não deixa para ninguém. Sabe? É toda essa ideia da glutonaria, tudo aquilo que está envolto da comida. Isso é pecado. Mas aqui, queridos, o evangelho vem para quebrar esse tipo de barreira de religiosidade. Agora não existe mais o gentil. Não existe mais o impuro. Todos nós somos filhos do Senhor. Uma vez que nós temos um encontro com Cristo, não importa a raça, não importa a nação, não importa o idioma, não importa o que você fez no seu passado. Eu falo isso porque uma vez eu encontrei uma pessoa que ela falou claramente para mim: pastor, na minha vida eu fiz isso, isso, isso e isso. E realmente eu assustei pelo que aquela pessoa fez. Mas ela mesma falou assim: eu acho assim que eu sou indigno. Eu acho que Deus não vai me perdoar por ter feito isso, isso, isso e isso. Aí eu tive que falar para a pessoa, falei assim: olha, realmente o que você fez é muito errado. O que você fez é muito errado. Tanto que você pagou por isso. Mas não existe nenhum pecado que seja maior, mais poderoso do que o sangue que está no Calvário. Se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender desse passado que você tem, e a partir de hoje buscar estar com o Senhor, crer no Senhor, se converter ao Senhor, você é salvo, o perdão vai chegar na tua vida. Então, às vezes, até mesmo o próprio pecado cria essa barreira. O Evangelho vem para destruir. O Evangelho vem para quebrar todo e qualquer preconceito do homem. Por isso que eu falo, crente que tem preconceito não é crente. Crente que cria barreiras, separa pessoas na sociedade, não é crente. Porque nós estamos vendo aqui um momento da história em que o Deus de Israel passa a ser o Deus do mundo. Quando eu falo mundo, não falo mundo no sentido do pecado, mas o mundo no sentido de todas as nacionalidades, de todos os idiomas, de todas as nações. Hoje eu não preciso estar em Israel, eu não preciso ser de Israel para estar com o Senhor, porque isso ficou para trás. Agora o que faz eu estar com Deus? Se eu estou com Cristo. Jesus fala: eu sou o único caminho, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Chegou o momento em que nós, pessoas que não somos de Israel, sabermos disso. Que há um caminho que vai para o Pai. E esse caminho que vai para o Pai não depende de nacionalidade, não depende de raça, não depende de etnia, depende do Cristo crucificado. Do Cristo que foi naquela cruz e morreu por mim e por você, pelos nossos pecados. Por isso essa grande segunda lição nós aprendemos. É isso que é a interpretação dessa visão. É isso que Pedro faz quando chega a Cornélio. Cornélio entende, escuta o evangelho, e aí nós vamos para o terceiro e último ponto, que é quando o evangelho, ele não só quebra as barreiras, mas ele inclui pecadores. O evangelho, ele inclui para a família do Senhor no poder do Espírito. Então vamos só terminar aqui. Depois de Cornélio recebeu uma visão de que a piedade dele chegou nos céus, só que ainda faltava uma coisa. Essa coisa que faltava é aquilo que Pedro podia trazer. Deus vai lá e fala com Pedro, mas antes de falar com Pedro, para Pedro ir pregar para o centurião, Deus dá uma visão, para que não haja nenhum tipo de preconceito por parte de Pedro. Tendo essa visão, Pedro entende que não há mais separação de imundo e impuro. Pedro vai então preparado, quando os homens chegam, vai com os homens, chega no centurião. O centurião olha para Pedro e fala assim: você tem uma mensagem para mim? Pedro vai lá, prega o evangelho. Pregando o evangelho, nós temos o versículo 44. Vamos só ler esse finalzinho? Enquanto Pedro falava essas palavras, o quê? A pregação do evangelho. O Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, aqueles que já eram judeus, tá? Quando a palavra de Deus fala aqueles que eram da circuncisão, está falando de judeu. Que tinham vindo com Pedro, ou seja, os judeus convertidos ao cristianismo, admiraram-se também,
Sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Queridos, nesse versículo nós vemos como Pedro entendeu a visão dos animais. Por quê? Porque ao ver Cornélio e aqueles gentios convertidos, cheios do Espírito, falando em línguas, Pedro está dizendo o seguinte, em outras palavras: o que está impedindo de batizar essas pessoas? O que está impedindo de batizar essas pessoas que receberam o Espírito Santo como nós? Pedro entendeu a visão. Não há mais separação de imundo e impuro. O Senhor é um Senhor que inclui agora pecadores. Inclui pecadores a uma nova família no poder do Espírito Santo. Por isso, queridos, em certa parte, não está errado em dizer que o cristianismo é uma fé inclusiva. Tá certo. Eu sei que essa palavra às vezes não dá bem nos ouvidos nossos, que são mais conservadores. A fé cristã é uma fé inclusiva. Em que sentido? Pecadores de toda qualquer raça, de todo qualquer idioma, é trazida para a presença de Deus para a salvação, para a eternidade. Claro que quando você fala inclusiva, no sentido de que pessoas vêm e se mantêm no pecado, isso está errado. Isso é ideologia, isso é política. Porque esse inclusivismo da fé cristã é para renúncia, para tomar a sua cruz e andar com Cristo. Então todos aqueles que são incluídos, os pecadores que são incluídos, são pecadores para viverem com Cristo, no mandamento de Cristo, é o que Jesus fala. Ide, portanto, pregar o evangelho a todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Então nós como crentes viemos aqui, somos convertidos ao Senhor, somos incluídos à família da fé para viver os mandamentos, os ensinos de Cristo. E chegou o momento que os gentios e Cornélio, ou seja, os gentios incluindo ele, estavam nesse momento, nesse privilégio de viver com o Senhor, de viver esse poder do Espírito Santo, porque na medida que eles creram, o Espírito Santo já encheu eles. Então não é só o evangelho que quebra as barreiras, mas é o poder do Espírito Santo. Eu não preciso ter determinada raça, determinado idioma para ter o Espírito Santo, basta eu crer no Senhor Jesus. Eu sou revestido do agir do Senhor. Então, queridos, nós podemos falar isso. Nós somos revestidos do poder de Deus. E isso começa, nós brasileiros, isso começa aqui com o centurião Cornélio. Então essas são as 3 grandes lições que nós aprendemos nessa manhã. Vou passar aqui. O evangelho, nós aprendemos com a conversão de Cornélio, que o evangelho é o instrumento da igreja. E a igreja são os agentes, nós como agentes de Deus para a salvação. Que o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele quebra a barreira de religiosidade. Então, se você vive em religiosidade, queridos, e pior, nessa religiosidade que você vive, você tem preconceito com pessoas, esse bando de gente é todo um bando de impuro. E nós somos a pureza em pessoa, você não está vivendo o evangelho. Você está vivendo sobre uma religiosidade cega. Tudo bem, tem algo que eu preciso pontuar. Existe sim uma diferenciação de secular e santo, tá? Pessoas que vivem de um modo totalmente errado e profano perante o Senhor, eles estão impuros, tá? Então, mas é por causa de uma vida de pecado, não da identidade delas. Conseguiram entender essa parte? Então não há, o evangelho quebra essas barreiras de religiosidade e preconceito que o homem tem. E por último, esse evangelho ele inclui pecadores. O finalzinho aqui do texto mostra a inclusão dos gentios, para viverem revestidos do poder do Espírito. Tanto que a própria igreja, o próprio apóstolo Pedro fala, o que a gente está esperando para batizar esse pessoal? E assim eles são batizados. E o texto termina, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Comunhão. Depois desse feito, depois de toda essa logística, depois dessa história, eles terminam em comunhão. Que nós possamos aprender então, queridos, que nós somos os detentores da missão de Deus, nós é que carregamos a mensagem, nós carregamos a boa nova e nós somos responsáveis
em levar essa missão, em levar essa palavra como agentes de Deus. E que esse evangelho que nós acreditamos, que nós vivemos e que nós pregamos, não é um evangelho de preconceito, não é um evangelho que faz separação das pessoas, mas é um evangelho, segundo o terceiro ponto, que inclui pecadores ao arrependimento para viver com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos